Já pensou em ganhar até R$ 100 de bônus na tua primeira aposta? É isso que a KTO te oferece se você utilizar o nosso cupom FBOTECO. O link está aqui embaixo na descrição. Hoje vocês têm... Uma dúvida, a gente tá falando... Eu te perguntei sobre a questão de definição de pauta lá do cartão. Quando a gente olha para caras, por exemplo, como o Arnaldo, que foi um cara dentro da ESPN, um chefe de programação. Um cara que, inclusive, criou programas, modificou escalações de programas, pensando na melhor configuração possível entre atender o público e entre potencial de audiência. Aí você tem o Mauro, que é um jornalista antigo, de também opinião forte e tal. Qual que é a participação desses caras na definição de pauta do cartão hoje? Cara, isso é uma coisa que eu tenho e sempre tive, assim, e é muito bacana. A gente conversa, entendeu? Toda segunda-feira antes a gente troca uma ideia, a gente grava chamadas lá, define pauta, todo mundo pode falar, né? Todo mundo... A experiência que você citou do Arnaldo, eu uso não só no cartão, mas também para o cargo que eu exerço na TV, que é cuidar da diretoria de esportes ali e tal. A experiência dele é muito válida nesse sentido. E é sempre uma conversa. Acho que você vê isso. Quando você olha o cartão no ar, você vê que tem uma diversidade ali. Sim. A gente, né, na hora de escolher as coisas, se tem algum tema, a gente conversa para ver se aquilo vai se sustentar, entendeu? É sempre uma conversa entre todo mundo. O Fernando Cavaleiro mandou aqui um superchat. Falou assim: Vladimir é muito inteligente com um olhar diferente. Por que não é mais ativo em outras plataformas? Um grande abraço. Putz, acho que é por causa daquilo que eu falei no começo, assim. Eu sou um cara de outra geração. Eu acho que eu tenho que fazer esse exercício, na verdade. Mas, assim, também tem um cotidiano também que me toma muito tempo, né? Gostaria, acho que é um desafio que eu vou ter pela frente. Você pensa nisso? Penso. Na verdade não cheguei até um formato, né, que fosse fácil de viabilizar assim, mas acho que é a ordem natural das coisas, né? Não sei quem que eu ouvi falar tempos atrás aí, era um artista muito... Foi no Roda Viva, inclusive, que começou a ver essa transformação toda e olhou aquilo tudo e falou: putz, não posso ficar fora disso, entendeu? E deu um jeito de entrar, e é bem assim, entendeu? Sim. Hoje... É uma coisa de você se desafiar. Vou voltar aqui depois nos bastidores para aprender um pouco com vocês. Que isso. Não, e convivo muito com o Mauro, com o Arnaldo, que são, dois ases nisso. Multiplataforma. Né? Souberam, como poucos, assim. Sim. Criar um caminho, uma trajetória nesse universo. E nesse sentido, assim, uma coisa hoje que, assim, eu observo é que há também... Dizer ego pode parecer desonesto, porque... Hoje em dia, como a profissão está muito personificada, no sentido de todo mundo, quanto mais relevância em torno de si mesmo você tiver, mais você atinge o interesse de ser multiplataforma. Porque é isso que você falou, tipo, nossa vontade era ter caras como o Arnaldo e o Mauro. Por quê? Porque são caras relevantes, porque são caras que as pessoas querem ouvir, enfim. É que tem um passo antes disso, né? Talvez as pessoas digam, e isso acontece muito na televisão, principalmente, que tenta sugar muito essa coisa do influencer e tal. Poderiam pensar, o cara quer ter o Arnaldo e o Mauro porque os caras trafegam bem no universo digital. Não. Na verdade, a gente levou eles lá por causa do que eles pensam e na maneira que eles têm de... Exatamente. Obviamente que no pacote vem uma coisa que só melhora. Exatamente. Né? Sim. E aí, nesse sentido, a minha pergunta mais sobre você, que é o seguinte. Como você falou, o Cartão, que é um programa antigo e virou cult, ele é muito respeitado, as pessoas, principalmente do meio, assistem muito, é muito falado. A repercussão é grande, mas ao mesmo tempo, apesar de ser uma TV aberta, é uma televisão de menor audiência e tudo mais. Nunca te ocorreu em termos pessoais de, poxa, gostaria de elevar aqui o que eu estou fazendo a uma audiência maior e para um outro canal, de repente apresentar um programa que gere de repente uma repercussão maior, ou... Você sempre se colocou muito, cara, isso aqui é minha cara, é o meu lugar, sou feliz e, se eu morrer trabalhando aqui, morrerei feliz. Como que é a tua visão sobre? Não, o morrerei aqui, morrerei feliz, eu não tenho dúvida nenhuma disso. É óbvio, quando você faz alguma coisa, se você puder atingir um público, talvez mude tua experiência, né? Porque também eu acho assim, a audiência ela é menor, mas ela também tem um perfil. Tem, né? Total. Na verdade é uma coisa assim, aquilo que eu falei no começo, eu acho que o que a gente faz se encaixa exatamente na TV Cultura e na história que a cultura tem.
né? Porque na verdade é uma coisa institucional, uma coisa está intimamente ligada à outra. Se eu saísse dali e tivesse colocado num outro veículo, por mais que eu tenha meu jeito de fazer as coisas e tal, o produto final fatalmente seria outro. Total, cara. Né? Fatalmente seria outro. Acho que essa é uma consequência. Poderia ser melhor, poderia ser mais rentoso, poderia ser tudo. Entendeu? Mas não seria exatamente o que eu acho, na verdade, aí vai parecer pretensioso o que eu estou falando, é que a gente faz um tipo de jornalismo e propõe um tipo de conversa que merecia ser mais vista. Concordo. Isso eu acredito, entendeu? E acho que se aquele negócio que a gente falou da oferta, o que você oferece? E acho que se você pegasse o cartão verde, porque também tem essa coisa do alcance que o seu veículo tem. A gente sabe da história da cultura, sabe o peso que tem uma TV aberta comercial com outro tipo de faturamento. Mas a imagem que eu tenho hoje, é por mais que destoe, se você pegar o cartão verde do jeito que ele está e você levar ele para qualquer canal fechado ou para qualquer canal aberto, ele ia se manter de pé, entendeu? Ele teria uma proposta e teria um valor jornalístico. Isso é o que me faz dormir tranquilo, entendeu? Vocês não pensam em, sei lá, fazer um podcast do Cartão Verde? A gente tem a TV hoje trabalha muito olhando a coisa digital. O problema é que a nossa estrutura às vezes não deixa. Você tem uma equipe pequena, você não consegue abraçar todas as coisas, né? Por mais que, do ponto de vista, se pareça fácil, vamos transformar o Cartão Verde exatamente num podcast. Vocês que fazem isso sabem que o negócio tem que ter uma alma. Não é assim simples, entendeu? Sim. O ideal, se você quer fazer um podcast, você realmente pensar o podcast e fazer o podcast. Né? Não tentar adaptar o programa para ele virar uma outra coisa, um subproduto. Isso a gente já faz quando a gente corta o programa, eu acho. E você falou de uma coisa legal, que é o ego. Eu sempre brinco com as pessoas que trabalham comigo, televisão é uma coisa meio traiçoeira. Eu sempre brinco dizendo o seguinte para as pessoas: se você vai trabalhar em televisão e você consegue controlar seu ego, você já tem 50% do caminho andado. Não quer dizer que você vai dar certo, entendeu? Mas você já tem 50% do caminho andado. Porque acho que a TV tem muito essa coisa, mexe muito com... Vislumbre, né? Cara, vários jornalistas que estiveram aqui deram declarações muito interessantes sobre esse ponto de vista. Eu lembro da do... Em que sentido você diz? Bruno Lohance. Então, o Bruno Lohance foi uma dessas pessoas que de se arrepender que em dado momento ali, enquanto repórter da Globo, apresentador do Globo Esporte, aquela coisa, achava que, chegava num restaurante e tinha que ter preferência porque era conhecido. A Mili chegou a confessar pra gente que em dado momento, inclusive quando acontece aquele equívoco da fala do Rogério, tá no Arena, ela tem uma... parafraseando, né? Porque já faz um tempo, mas ela dizia, meio que tava me achando naquele momento ali que eu poderia falar tudo, porque eu tava na Globo e de repente me colocaram na geladeira e eu me senti péssima com aquilo por uma questão egocêntrica e tal. Eu falo, você vê que a frase faz sentido. E a gente tá falando de pessoas muito inteligentes, que têm um poder de reflexão muito grande, ou seja, isso pode atingir qualquer um. Qualquer um. Inclusive nós, um dia, quem sabe, se um dia a gente for para uma TV, eu falo assim, de repente fui em algum momento driblado, não, cara, nunca ninguém me falou também, se achar que pode falar. Não, mas você nunca, apareceu na TV, nunca subiu pra cabeça nem nada. Pelo contrário, cara, acho que se tem um elogio que eu gosto de receber na rua, às vezes estou falando com as pessoas e tal, e aí dá, 3, 4 minutos de conversa, cara, o pessoal olha pra mim e fala, cara, mas você é igualzinho aqui, que nem você é na televisão. Cara, eu acho isso, o supra-sumo do elogio, pior entendeu? Que é mesmo. Porque é difícil, e aí eu não tô falando de ego, até por tudo que cerca a televisão. Você tá fazendo um programa de televisão, você tem no mínimo 20, 30 pessoas penduradas naquilo, fazendo aquilo junto contigo. Então é fácil você ter um outro olhar, um outro andamento, você parecer ali diferente do que você é no teu dia a dia, entendeu? Eu acho que esse exercício de ser natural na televisão também é um grande passo, entendeu? Para as pessoas acreditarem em você, ver que você está ali comprometido de falar a verdade e está se entregando porque você está fazendo. É um pouco minha teoria de profissão, entendeu? Sim. Eu acho que é por aí também. Hoje em dia, cara, com a grande oferta, é o que as pessoas no fim do dia mais buscam. Uma naturalidade da coisa. Eu acho que cada vez mais está se percebendo aquilo que a gente estava falando antes sobre o cara que fala algo que às vezes nem acredita para poder viralizar. Eu acho que cada vez mais isso vai se tornar mais evidente, porque é muito sobre isso, assim, é um exercício de quanto mais você assiste, mais você percebe certas nuances ali de que a coisa é de verdade. E acho que vocês têm isso, porque hoje a internet propicia isso, né? Mas antes
estava concentrado na televisão. É muito louco, porque às vezes a pessoa começa a conversa com você e ela não se apresenta, entendeu? É como se ela já te conhecesse, ela realmente te conhece. Ela te conhece. Às vezes eu brinco com as pessoas falam muito dessa coisa do tom da voz e tal. Eu sempre pensei comigo, primeiro, eu trabalho numa TV educativa. E segundo, que você entrar na casa dos outros gritando, cara, porra, é uma deselegância total, entendeu? É uma coisa que eu sempre tive comigo, é do meu jeito, entendeu? Talvez, tendo as oportunidades que eu tivesse um outro tipo de resultado se eu fosse um pouco mais solto, se eu tivesse menos juízo na hora de ponderar as coisas. Mas, na verdade, eu só sei fazer desse jeito, só sei ser desse jeito, entendeu?